Boa noite, meus irmãos. Lembrando os irmãos para colocar os celulares no modo silencioso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a eles pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas. Agradecemos a Jesus a oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, nos esclarecendo a respeito da lei de Deus, através do Consolador prometido, que tem nos amparado, nos assistido, nos fortalecido para caminharmos mais seguros pelos caminhos do mundo. Permita, Senhor, que possamos extrair das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 9, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, cujo subtítulo é a cólera. É uma mensagem nos enviada por Hahnemann, em Paris, no ano... Desculpe, meus irmãos. É um espírito protetor. Mensagem nos enviada na cidade de Bordeaux, no ano de 1863, em que ele nos fala: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais considerados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque lhe não obedece. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia,
Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se pudesse, se ponderasses que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-la, a de que tornem felizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofra os entes a que ele mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 784 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E eles responderam: enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mistério que o mal chega ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Esse é o tema da noite. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, conforme já informando, nessa noite nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como principal ensinamento de Jesus: bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. São Mateus capítulo 5, versos 5 e 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera contra o seu irmão, ou disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, versos 21 e 22.
são ensinamentos de Jesus em que ele faz da moderação, da mansidão, da bondade, da paciência uma lei, desculpe-me. Condenando, portanto, a violência, a cólera e toda e qualquer expressão descortês ou ofensiva que alguém possa usar para desrespeitar os seus semelhantes. Raca era um termo ofensivo usado pelos hebreus desde os tempos antigos, que humilhava quem era dirigido. Geralmente era um termo usado contra alguém que a pessoa não gostava e que se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado, em sinal de nojo e afirmando: és louco. Ou seja, você não merece crédito. Suas palavras não valem nada. Jesus reprovou com energia essa tradição dos antigos, porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade que deve estabelecer e manter entre nós a concórdia, a paz e a união. Até nos dias atuais, é comum nós percebermos essas atitudes de ofensas devido às imperfeições que trazemos de outras vidas. São situações que tiram a nossa tranquilidade e a nossa paz devido às nossas imperfeições. São episódios em que a pessoa dominada pela raiva altera o tom de voz, fala o que não queria e que não devia ser dito, ou age de forma impulsiva e depois arrependido diz: perdi a cabeça. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Devemos lembrar que, depois da humildade e da devoção para com Deus, a caridade e o amor ao próximo deve ser a lei primeira de todo cristão. São situações confirmadas por Leon Denis no livro Depois da Morte, nos advertindo que o nosso dever é nos acautelarmos e ficarmos vigilantes contra a cólera, pois ela é o despertar de todos os instintos selvagens que trazemos adormecidos em nós. Isso porque estes instintos, quando são despertados, fazem com que desapareça toda a nossa dignidade, todo o nosso raciocínio, todo o nosso respeito próprio. Ou seja, é a consequência da cólera cega. É ela que nos faz perder a consciência dos nossos próprios atos. Os raios perniciosos da raiva, quando transformados em cólera e são lançados, ela atinge em primeiro lugar a nós mesmos e depois é impossível calcular a extensão dos seus danos. Ou seja, como se diz no popular, uma pessoa raivosa, dominada pela cólera, sai atirando por todos os lados. Não importa quem atinge, e depois ela própria sofre a consequência dos seus próprios atos. Isso acontece muito com aqueles que estão sempre prontos a reagir
e ao menor sinal de divergência ou atrito, mandam tudo pelos lábios. Como identificá-los é fácil. A doutrina espírita nos traz dos arquivos da espiritualidade vários exemplos. Nós podemos citar um, como, por exemplo, que eu trouxe nessa noite, do livro Pai Nosso, uma lição intitulada A Cólera e Seus Efeitos, pelo Espírito Meimei, com psicografia de Chico Xavier, em que Meimei nos narra que um velho judeu de alma torturada pela pesadelos e remorsos, chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhe as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Médico não lhe solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O Mestre Divino, porém, ali mesmo na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vai e não peques mais. Um ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo. Sentiu-se curado e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou num dos carros que trazia no pé. O enfermo, restaurado, soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudestes desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs a mão sobre o peito e bradou para o Cristo: Mestre, socorra-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isso? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Termina Meimei nos falando. Meus irmãos, essa história é um exemplo de pessoas como conhecidas com o famoso pavio curto. Há outras que nem pavio têm, explodem por qualquer coisa,
Pessoas que afirmam não levar desaforo para casa e por qualquer coisa estouram. Pessoas que afirmam: eu dou um boi para não entrar no atrito, mas se entro, dou uma boiada para não sair. É bom deixar claro, meus irmãos, que a raiva não chegou até nós por intermédio de Deus. Ela foi criada por nós mesmos ao longo da nossa caminhada evolutiva, através do orgulho, do egoísmo e do amor próprio. Ela faz parte do nosso passado imperfeito, defeituoso, e por isso mesmo faz parte do nosso atraso espiritual e impede a nossa evolução. Aí poderá se perguntar, como Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, na pergunta 784, bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Ou seja, pelo fato do homem ser muito cruel, do ponto de vista moral, ao invés dele evoluir, ele não está regredindo? Quem explica isso para nós é uma página comentada pelo Espírito Miramês através da psicografia de João Nunes Maia. João Nunes Maia foi o primeiro diretor do Hospital André Luiz. E o Espírito Miramês, comentando essa questão do Livro dos Espíritos, ele nos fala: o recuo na caminhada das criaturas é apenas aparente. Nada na vida regride. Todos os momentos, pode-se dizer os minutos, e mesmo os segundos, têm sua cota de avanço espiritual. A ciência astronômica nos mostra que nada para. Os astros, os sóis, as galáxias, tudo se encontra em plena movimentação e trabalham em função progressiva, obedecendo à lei que é caminho para a perfeição. A vida nada mais é do que movimento e progresso. O homem, no princípio, nos parece bom, obediente em busca de evolução. No entanto, depois que ele passa a despertar os seus dons para a vida, caminha para o desregramento e, preso às coisas materiais, ele sente poderes sob seu comando e abusa deles. Este é o estágio pelo qual todos passamos visando ganhar poder e comando. Porém, o patrimônio conquistado não se perde nunca. É qual diamante jogado na lama, que fica escondido por algum tempo, mas quando retirado dali, é a mesma pedra preciosa. Ele não deixou de ser diamante por se encontrar envolvido no barro. Se estudarmos a história da humanidade, vamos constatar o quanto ela cresceu na esteira do tempo. As qualidades dos seres humanos evoluíram ao longo do tempo. Jesus, para nós, é o centro de luz que nos possibilita todos os conhecimentos capazes
de conhecermos a verdade e nos libertar da ignorância. Espírito Miramês. Paulo, numa carta a Timóteo, líder da sua igreja em Efésios, diz a ele e a todos nós, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 15: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos se manifeste. Paulo deixa claro para nós que não é preciso muita meditação para que se descubra o progresso manifestando em tudo e em todos. Basta dizer que hoje, mesmo com todas as paixões dominando os sentimentos humanos, quase todas as criaturas da terra já conhecem o Evangelho de Jesus, ou pelo menos já ouviram falar dele como Senhor do mundo e pastor do rebanho terreno. O homem nos dias de hoje é mais fraterno e o que falta é mais um pouco de ajustamento dos sentimentos humanos, que não vai demorar. Nosso planeta de expiações e provas está se transformando num mundo melhor, num mundo de regeneração. O homem, nos dias de hoje, tem mais sentimento. O mal que estamos presenciando no mundo vai crescer ainda mais, porque é desse crescimento, gerando mais sofrimento, que a humanidade deverá acordar para o amor. Somente a lei de amor estabiliza a vida natural e moral das criaturas, pois não existe felicidade sem amor. Nós precisamos revelar a Deus o objetivo da nossa criação. E nós só vamos conseguir evoluindo através da paciência, da resignação e do amor ao próximo. Não podemos deixar que o sentimento de raiva conviva conosco. Daí a necessidade de esquecer rapidamente uma ofensa. Foi por isso que Jesus, em suas lições, pede para sermos pacientes, moderados, brandos e pacíficos. Quando falamos de uma maneira tranquila, sem raiva, o outro pode até nos entender e ouvir melhor. Mas, ao contrário, se falarmos com raiva, só criamos conflitos e desarmonias. Para se afastar do momento da discussão é necessária humildade. Porque o que impede de nós nos acalmarmos é o orgulho. É ele que faz nós humilharmos aqueles que convivem conosco, nos julgando superiores e achando que todos em nossa volta têm a obrigação de nos servir a hora que desejamos. Devemos lembrar, meus irmãos, sempre que tudo passa nessa vida. Tudo passa. A dor passa, as dificuldades passam, a incompreensão passa. Dizia sempre Chico Xavier, nosso querido Chico. É preciso ter paciência. É o que nos explica no item 7 desse mesmo capítulo. Um espírito amigo, numa mensagem dada na cidade de Harvard no ano de 1800,
1862, em que ele nos fala: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos e a todas. Nós vamos começar o nosso estudo lembrando o poeta e o fabulista do século XVII, Jean de La Fontaine, que dizia que a paciência e o tempo dão muito mais resultados do que a força e a cólera. E é com base nessas reflexões e avaliando os temas que temos para o nosso estudo dessa noite, que conjuga a parte terceira do capítulo 8º do Livro dos Espíritos, que fala da lei do progresso, com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata no seu item, no capítulo 9, no seu item 9, da cólera. Nós vamos tentar, com a ajuda do mundo espiritual, estabelecer a relação necessária que existe entre essas manifestações de rudeza e atraso espirituais e as questões relacionadas com o progresso do nosso ordem. Nós vamos verificar que o nosso texto se inicia através dos registros do evangelista Mateus, que no capítulo 5, versículos 21 e 22 e versículo 9 do mesmo capítulo, relembrava o ensinamento de Jesus quando ele, subindo no monte e olhando no mar da Galileia, proferiu o mais belo documento, o mais belo discurso que a humanidade jamais veria igual, que foi o Sermão da Montanha,
ou Sermão das Bem-aventuranças. E nesse sermão, Jesus fala que bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados seriam os pacíficos, porque serão chamados, num futuro que o Mestre já visualizava, já vislumbrava, seriam chamados de filhos de Deus. E nós vamos ver aqui, meus caríssimos irmãos, na parte terceira do livro dos Espíritos, a partir da questão 779, que fala da marcha do progresso na humanidade. E aqui nós abrimos um rápido parênteses para nós avaliarmos o que temos presenciado no dia a dia, ou nesses tempos que a humanidade percorre. Nós, por uma marcha de progresso que a humanidade, por força dos seus talentos intelectuais, individuais e coletivos, tem conseguido, a criatura humana chegou num estágio de evolução intelectual e material que há poucas décadas atrás, e eu estou falando dos dias de hoje, que há poucas décadas atrás nós sequer imaginávamos que fôssemos chegar. E quando os Espíritos, inspirando Kardec pergunta ao Espírito Superior sobre a intuição da espiritualidade maior, que a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é fruto apenas de um ensinamento? E os Espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem da mesma forma, simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, a vida em comunidade, a vida em sociedade tem sido fundamental para que a humanidade pudesse chegar ao momento evolutivo em que ela se encontra. Ou seja, nós não seríamos capazes de progredir, mesmo materialmente, se nós não nos agregássemos, se nós não procurássemos estarmos juntos, uns dos outros, uns auxiliando os outros, uns observando os exemplos de outros, uns recebendo o contato e a inspiração por parte de outros irmãos, situados muitas vezes em outros recantos do planeta. Assim tem sido a marcha da humanidade, uma troca constante e recíproca de ensinamentos que são utilizados pelas criaturas que estão alguns passos adiante no que diz respeito ao progresso intelectual, aproveitando esses benefícios que nos são encaminhados por Deus, para que com eles possamos fazer com que a humanidade caminhe. E isso é um movimento, meus irmãos, absolutamente contrário àqueles dois sentimentos que ainda empacam, impedem, dificultam o caminho do progresso do nosso mundo, que por outro lado é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho fazem com que as pessoas se coloquem dentro de suas cidadelas pessoais e sociais. Fazem com que as criaturas não se irmanem, não dividam conhecimentos, não dividam sequer recursos, para que umas possam auxiliar as outras no caminho do aperfeiçoamento de toda a ordem. Mas o progresso, meus irmãos, minhas irmãs, o progresso é uma lei de Deus. Ninguém poderá contê-lo. Nem mesmo o progresso intelectual, temporariamente desviado de suas finalidades, será capaz de conter o progresso moral da humanidade, porque Deus quis que nós atingíssemos primeiro a compreensão do pensar, para depois buscássemos a capacidade de sentir
aquelas virtudes e sentir e viver aquelas virtudes que farão com que nós nos transformemos e transformemos o mundo em que vivemos num mundo melhor, num mundo regenerado. Na questão 781, Kardec pergunta aos espíritos: tem a criatura humana o poder de paralisar a marcha do progresso? E os espíritos respondem: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la, o de atrasá-la. E aí então nós chegamos à questão 783, em que Kardec faz a seguinte pergunta: segue sempre em marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o impele a se transformar. E chegamos por fim à questão dessa noite, que nós estamos estudando e tentaremos conjugar com a lição da cólera, que estamos aqui também, que faz parte também do nosso estudo dessa noite. Bastante grande é a perversidade do homem, afirma Kardec no início da pergunta. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E a pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores tinha sua razão de ser. Tanto naquele tempo quanto agora, a humanidade passava por diversas transformações que, para qualquer observador atento que olhasse a marcha das coisas, iria perceber numa Europa, como é o caso de Kardec na França, França e Inglaterra, que naquele tempo eram as duas civilizações mais adiantadas do mundo, uma vez que a América apenas florescia no nascedor de seu potencial, dos seus potenciais e de sua missão. O próprio observador europeu vislumbrava os acontecimentos da Europa e percebia que, ao lado da ostentação da realeza, existia uma miséria que convivia em torno, que ao lado das universidades, que já há alguns séculos floresciam em conhecimento e virtudes, o analfabetismo era algo absolutamente comum no seio da sociedade, que ao lado de um povo que já começava a aprender a pensar a partir do racionalismo e das ideias positivistas de Emmanuel Kant ou de um René Descartes, ainda existiam criaturas que se batiam até a morte num duelo absolutamente impensável, mas porém garantido pelo Estado como uma forma justa e correta de se resolver os problemas entre duas ou mais pessoas. Hoje, meus irmãos, nós observamos que de lá para cá o mundo caminhou, independentemente da nossa vontade, porque Deus, através dos seus recursos, possibilitou à humanidade que andasse ao sabor dos sofrimentos e dos processos de renovação. O mundo sempre aproveitando a base constituída por aqueles vanguardeiros que, em nome de Jesus, vieram modificar o seio do planeta, e aí eu me refiro do ponto de vista intelectual e moral. Esses vanguardeiros, esses espíritos superiores, deixaram a base forte e sustentável para que outros trabalhadores viessem e, partindo daquele ponto, reiniciassem o processo de transformação da humanidade. E o que nós observamos, meus irmãos e minhas irmãs, de lá para cá? Nós observamos o florescer de um novo mundo, um mundo em que a brutalidade, muito embora ainda exista,
do ponto de vista particular e do ponto de vista coletivo, mas já começa a se indignar com esse tipo de situação. E quando nós observamos a coletividade com a qual convivemos, as notícias que recebemos no dia a dia do nosso caminhar, nós já conseguimos, graças a Deus, e ao trabalho desses espíritos bondosos, que cumprindo a determinação do Cristo, de acordo com o evangelista Mateus, começa a preparar o raiar de um novo mundo, em que os simples, as criaturas bondosas, as criaturas humildes de coração e as criaturas pacíficas efetivamente prevalecerão. É um mundo que ainda estamos vislumbrando, evidentemente que não no seu todo, mas Deus, da mesma forma que fez com os séculos e as décadas que se dobraram a partir do advento do Consolador prometido de Jesus, e o mesmo raciocínio serve para os séculos que se dobraram a partir da vinda do próprio Cristo. Jesus está modificando a face do nosso planeta. E como os Espíritos respondem Kardec, com ou sem a nossa ajuda, com ou sem a nossa participação, o mundo haverá de cumprir os desígnios traçados pelo Cristo como governador do nosso orbe. E felizes daqueles que compreenderem essa destinação planetária a que a doutrina espírita se reporta a todo momento e começarem definitivamente a participar desse grande projeto transformador que está enfechado nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, entra a beleza e a simplicidade do ensinamento do Consolador prometido, absolutamente sintonizado com o Evangelho de Jesus. E é por esta e outras razões que jamais nós poderemos estudar o Espiritismo divorciado da boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, estamos aqui a estudar a cólera, esse sentimento que nos remonta à nossa primitividade, esse sentimento que exterioriza aquilo que ainda de ruim muitas criaturas guardam dentro de si como uma memória ativa das dificuldades que carregamos no passado e que nos faziam ser criaturas quase que absolutamente irracionais. É essa cólera que muitas vezes nós habituamos a criticar nas atitudes de líderes de países que se jogam uns contra os outros, que habituamos a criticar no comportamento de irmãos que ainda se portam como facínoras ante a sociedade, cujo comportamento nós criticamos quando abrimos os noticiosos e verificamos, infelizmente, o desamor ainda está presente em boa parte das relações humanas. E aí, meus irmãos, é fundamental que nós compreendamos que é preciso que nós iniciemos esse projeto de transformação e pacificação do planeta a partir da nossa capacidade de ação. E isso inicia-se fundamentalmente dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares. A incapacidade ou a capacidade de jogarmos e vencermos o jogo da vida estará, com toda certeza, não tenhamos nenhuma dúvida disso, na capacidade ou incapacidade de vencermos na nossa vida em família. O jogo da vida, não tenhamos dúvidas, nós vamos ganhar ou perder dentro dos nossos lares.
Não é nas ruas, não é no nosso trabalho, não será dentro do centro espírita, não será dentro da igreja que nós frequentamos, e muitas vezes não será nem mesmo a partir de um movimento de mera aparência em que nos comportamos diante das pessoas que nos cercam. Porque dentro de casa, nós normalmente, e às vezes infelizmente, somos aquilo que de fato nós somos. Apresentamos e aparentamos aquilo que de fato reside em nossos corações. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós temos aqui uma página interessante do Chico Xavier, em que ele fala assim, na realidade um fato ocorrido com ele, num de seus livros, em um dos livros que trazem sua memória, em que ele nos ensinava assim: cuidado com a memória de sua casa. Será que nós pensamos na memória da nossa casa? O que significa essa memória da nossa casa? E Chico nos ensina que o padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia do estado de espírito de seus moradores. O conjunto dos pensamentos, dos sentimentos, do estado e ânimo de espírito, as condições físicas, os anseios e intenções dos moradores ficam impregnados no ambiente, criando o que se chama de egrégora. Ou seja, a egrégora é a memória do ambiente em que nós vivemos, que deve ser e precisamos construir como sendo o ambiente mais maravilhoso de nossas vidas. É o lar, a nossa casa, é o primeiro local de ensino e é o primeiro templo onde nós oficiamos as nossas impressões, as nossas promessas, os nossos desejos, a nossa convivência e nos preparamos para a vida em sociedade. Continua Chico Xavier. Por isso, quando pensar na saúde energética de sua casa, tome a iniciativa básica e vital de impregnar sua atmosfera apenas com os bons pensamentos, apenas com a paciência, com a calma e com muita fé. Evite brigas, discussões desnecessárias. Observe a altura do tom de voz. Nada de gritos, nada de agressões, nada de batida em portas e janelas. Tente assumir gestos mais harmoniosos, cuidando dos seus objetos e dos seus entes queridos com mais carinho. Não pense mal dos outros. Evite rogar pragas. Evite falar mal de quem quer que seja. Desejar o mal, nem pensar. Selecione muito bem as pessoas que vão frequentar a sua casa. E se você nutre uma mágoa profunda, termina o Chico, ou um ódio profundo por alguém, procure ajuda para limpar essas energias densas de dentro de seu coração. Alegria, amor, paz, prosperidade, saúde, amizade, beleza, já estão bons para início de conversa, não é mesmo? E termina assim o nosso querido Chico Xavier. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Jesus promete que o mundo pertenceria aos pacíficos, ele não estava jogando palavras a êxodo ou ao vento. Jesus mirava o futuro onde a humanidade haveria de construir suas relações a partir do sentimento maior que vibra em todo o universo, que é o sentimento do amor. O sentimento que nós precisamos desenvolver no silêncio do nosso mundo íntimo, vivenciando muito mais do que simplesmente apregoando como uma forma fundamental
de nós podermos impressionar outros tantos irmãos e irmãs que jornadeiam conosco pelos caminhos da vida, a se convencerem dessa verdade evangélica e profética proferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Eu gostaria de encerrar aqui a minha participação trazendo uma lição do livro Jesus, no livro Alvorada Cristã, um livro que há 60 anos atrás eu ouvia nos cultos do Evangelho na minha casa, e quando não prestava atenção, minha mãe me punha de pé para que eu pudesse prestar atenção e não esquecesse essas lições abençoadas e maravilhosas que a gente recolhia. E essa lição, nos trazida pelo espírito de Neio Lúcio, pela psicografia abençoada do nosso querido Chico, ela se refere a uma arma infalível, a uma arma que jamais erra, cujo acionamento é certeiro, resolve de fato alguns problemas ou muitos problemas, ao invés de criar novos problemas que nós criamos com as manifestações coléricas que às vezes ainda partem do nosso coração. E nós não poderíamos esquecer, meus irmãos, que aqui no item 9 que nós estamos a estudar, do item 9 do capítulo 9 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito protetor, nos informa que a cólera nasce do nosso orgulho, da pretensa superioridade que a gente ainda acha que a gente nutre em relação aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, a falsa impressão de poder que muitas vezes nós cultivamos no nosso mundo íntimo, achando que somos melhores, achando que estamos num patamar de superioridade, achando que a nossa opinião é a mais apropriada, que a nossa ideia das coisas é a mais correta do que o nosso próximo, e às vezes ficamos coléricos quando somos contrariados, não é mesmo? Então, Neio Lúcio vem e nos conta a história de certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio, colocou numa carta desaforada e rude e mandou-a para o seu patrão da oficina em que ele foi demitido. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é uma mera coincidência, não é mesmo? O pensamento que estava naquela carta foi impregnado na forma de ameaças cruéis. E quando o diretor daquela oficina leu as frases ingratas que eu expressava, acolheu desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber por quê. Encontrou quase de imediato o seu subchefe, ou seja, seu encarregado lá, seu subordinado, e a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo mesmo. Foi a vez então do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção maléfica no seu sentimento, permaneceu amuado, chateado várias horas, e na hora do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível, tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavrões. Depois disso, sentiu-se aliviado, e a mulher passou então a asilar no peito a odiosa vibração, em forma de cólera inexplicável.
repentinamente transtornada pelo raio que a ferira, e que até ali ninguém soubera evitar nem remover, encaminhou-se para a serviçal, a empregada de sua casa, que se incumbia do serviço dos calçados, e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora, era uma pobre menina, quem detinha o tóxico mental, não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a pagar, acercou-se de um velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se dessa, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho, que, ferida na perna, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a uma certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a atendera e que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se numa fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu, alucinado, para sua residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portadora. Estou farto, gritou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja da minha frente. Está aqui no Evangelho. Se a gente pudesse ver nesses instantes de ira, em que nós nos transformamos, nós nos sentiríamos muitas vezes ridículos. É a palavra empregada pelo Espírito Protetor e traduzida do francês para a nossa língua. Nos sentiríamos ridículos, nos sentiríamos criaturas absurdas, que foi o que esse moço aqui fez com a sua própria mãezinha. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico, qual um louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, olha que coisa mais linda, meus irmãos, o mundo vai ou não vai pertencer aos mansos e aos pacíficos? Longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: venha cá, meu filho, você está cansado e doente? Sei a extensão dos seus sacrifícios por mim. Olha a humildade, meus irmãos, minhas irmãs, vencendo a truculência, vencendo o ódio, vencendo a propagação em cadeia do movimento colérico que leva as nações à guerra, nascendo individualmente nos corações das pessoas. Venha cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão de lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremos-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. E abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se um pouco a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva de ódio morrera ali, dentro de um lar humilde, diante da força infalível
e sublime do amor. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Wilson que nos faça a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, Paulo de Tarso, patrono desta casa, benfeitores espirituais que nos acompanham. Elevamos os nossos pensamentos, Senhor, como forma e gratidão pela oportunidade fraterna de aqui proceder dos estudos, Senhor, que nos alentam o nosso corpo e a nossa mente. Pedimos perdão, ó Pai, pela fraqueza ainda do homem velho que guardamos em nós, submetendo ao Senhor a vossa vontade. Permita-nos, ó Pai, que honre a nossa casa, a escola das almas. Permita-nos, Senhor, que cada palavra que ouvida invada o nosso coração e a nossa mente. Permite-nos, ó Pai, um passo de cada vez, mas sempre na direção da vossa luz. Sabemos, Senhor, que ainda somos pobres pecadores, mas também, ó Pai, temos a certeza que o Senhor não nos abandona. Permita-nos, Senhor, que a vossa bênção alcance os nossos irmãos encarnados e desencarnados, mas sobretudo os nossos entes queridos, os nossos irmãos que passam por necessidades e os aflitos de todas as ordens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai a Deus por nós, como visto ainda pobres pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Com essa prece de agradecimento, estamos encerrando a nossa reunião da noite na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos foram receber o passe, pedimos conforme a vida.